Olá! Na nossa aula de hoje, falaremos sobre os vírus e as bactérias. Para começar, vamos falar sobre os vírus. O que são vírus? Vírus são seres microscópicos constituídos de DNA ou RNA e protegidos por uma capa formada de proteínas. Os vírus são considerados parasitas intracelulares, ou seja, vivem dentro das células e se reproduzem também dentro das células. E por isso, suas funções só podem ser desempenhadas quando entram em uma célula viva para utilizar todos os seus recursos. Ou seja, para que o vírus possa se reproduzir e continuar seu ciclo de vida, ele precisa entrar dentro de uma célula, utilizar todos os seus recursos para poder se reproduzir e viver. Ou seja, se um vírus entrar em uma célula, ele vai consumir, devorar aquela célula até matar essa célula. Como os vírus se reproduzem? Os vírus são capazes de invadir diferentes tipos de célula, principalmente bactérias, plantas e animais. O que são viroses? Viroses são doenças causadas por vírus. As doenças causadas por vírus são chamadas de viroses. Confira agora alguns exemplos de doenças causadas por vírus. A gripe, sim, a gripe comum. Gripe espanhola, sarampo, varíola, rubéola, meningite, pneumonia, poliomielite, AIDS. Esses são os exemplos de doenças causadas por vírus mais comuns. Como os vírus foram descobertos? Louis Pasteur, de 1822 a 1895, foi o primeiro a utilizar o termo vírus para explicar que seria o agente causador da doença de raiva, tá bom? Então, esse Louis Pasteur, ele foi o descobridor do vírus, como ele foi assim chamado pela primeira vez. Observa bem que entre os anos de 1915 e 1917 foram descobertos os vírus que comem bactérias. Por isso que a gente falou que eles precisam da bactéria, de uma célula, para se reproduzir. E o vírus, ele também se introduz nas bactérias, não é somente nas células de outros seres vivos, como a gente tinha falado no início. O que são bactérias? Em bacteriologia, que é a ciência que estuda as bactérias, a bactéria é um micro-organismo unicelular, que só tem uma célula, não é isso? Procariota, que são aqueles seres micro-organismos que não têm uma separação visível do citoplasma e a membrana, como nas células de animais. Mas o que é esse citoplasma e esse núcleo do DNA que nós estamos falando? É justamente como se fosse um ovo onde tem a clara e a gema. Ele não tem aquela separação dos dois, como a gente vê nas outras células, que todas elas têm, tá bom? As bactérias também são essenciais para o processo de decomposição da matéria orgânica, tá bom? Como eu já falei sobre os procariotas, então são todos os tipos de ser vivo unicelular cujo núcleo não está separado do citoplasma por uma membrana, como nas células de animais e plantas, tudo bem? Agora vamos ver algumas doenças das bactérias, provocadas por bactérias, mais conhecidas. A cárie, a pneumonia, a tuberculose, a meningite, o tétano, leptospirose,
peste bubônica ou peste negra, sífilis, gonorreia, cólera, hanseníase, que muitas pessoas chamam de lepra, botulismo, tifo, coqueluche e difteria. Esses são os exemplos mais comuns de doenças causadas por bactérias. Mas as bactérias são todas más, que a gente falou sobre tantas doenças que elas causam. Saibam que não. As bactérias nem sempre são más, pois algumas bactérias ajudam na produção do queijo, da manteiga e de iogurte, cumprem funções de importância na fabricação de certos medicamentos, olha só, e colaboram no tratamento das águas residuais. Também são usadas na curtição do couro e na secagem do tabaco, que nós conhecemos como fumo. Vamos aqui, para fixar o conhecimento, organizar o que a gente estudou hoje em forma de atividade. Na nossa atividade de ciências, que a gente vai organizar aqui, vamos ver como as respostas ficariam organizadas. O que são vírus? Vírus são seres microscópicos infecciosos considerados parasitas de células. É um conceito válido a se ter sobre os vírus. Vamos para a segunda questão. Como os vírus se reproduzem? Você vai dizer que os vírus são capazes de invadir diferentes tipos de células, principalmente bactérias, plantas e animais, usando assim seu material genético para se reproduzir. Na terceira questão, cite algumas doenças causadas por vírus. Você vai dizer que é a gripe espanhola, sarampo, varíola, rubéola, meningite, pneumonia, poliomielite e AIDS. Lá vai aquela questão perguntando o que são bactérias. Vamos lá usar mais uma vez um conceito válido. Bactérias são micro-organismos unicelular, procariota, de vida livre ou parasita, que ocorre sob várias formas, podendo causar doenças, tudo bem? Agora, cite algumas doenças causadas por bactérias. Você vai dizer que é a cárie, pneumonia, tuberculose, meningite, tétano, leptospirose, peste bubônica, que é conhecida também como peste negra, sífilis, gonorreia, cólera, hanseníase, que também é chamada de lepra, botulismo, tifo, coqueluche e difteria. Então, sabendo disto, vamos aqui treinar o que você aprendeu. Faça o cabeçalho da sua atividade e inicie fazendo as seguintes questões. E você vai copiar no caderno ou copiar no aplicativo de mensagem, como o WhatsApp, responder e mandar para o professor. Responda as seguintes questões. O que são vírus? Na primeira. Na segunda, como os vírus se reproduzem? Na terceira, cite algumas doenças causadas por vírus. Na quarta, o que são bactérias? E na quinta, cite algumas doenças causadas por bactérias. Tudo bem? Fazendo essa atividade, responda e envie para o professor. Tá bom? Boa sorte e até a próxima aula.